Meu irmão, minha irmã, chegamos até você mais uma vez, através deste programa, deste culto, e isso para nós é muito importante, é uma alegria muito grande chegar até você, porque estamos impossibilitados de nos vermos de perto, mas temos essa oportunidade de chegar até você através da internet, dessa programação. Isso para nós é muito gratificante. Temos louvado muito ao Senhor por conta disso, porque o Senhor nos deu esse meio de comunicação para chegar até os irmãos. Esse é o principal meio de comunicação. Então nós louvamos a Deus grandemente por isso. Nos alegra, meus irmãos, o fato de saber que os irmãos estão acompanhando os programas, os cultos. Os irmãos estão na presença do Senhor, com certeza. À medida que acompanham os cultos, estarão se alimentando espiritualmente, se preparando para lidar com o momento que estamos vivenciando, mas também se preparando para a vida como servos do Senhor. Então, por tudo, nós louvamos a Deus grandemente. Eu quero, neste momento, compartilhar com os irmãos dos motivos de oração que temos, além de orar pela pátria em todos os sentidos, pelas autoridades, pelas pessoas que estão trabalhando dia a dia e precisam trabalhar para manter o país funcionando, trabalhando na área de saúde, para cuidar das pessoas enfermas, mas também orar pelas pessoas que estão sendo vitimadas pelo vírus que está presente aí, causando tanto prejuízo e já ceifando tantas vidas. Orar pelas pessoas que já foram afetadas de maneira que vieram a óbito. Então agora, claro, não orar por essas pessoas, mas orar pelas famílias enlutadas, pelos entes que ficam agora sofrendo a dor, a perda, a saudade. Precisamos colocar todas essas famílias enlutadas, pessoas enlutadas, nas mãos do Senhor, para que Deus as abençoe, meus irmãos. Quero neste momento compartilhar com os irmãos um texto sagrado, e o texto que eu quero ler é no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, e leremos até o versículo 10. Após iremos orar e continuaremos após a oração com a programação de louvores com os nossos irmãos. E assim eu quero chamar a sua atenção para este texto sagrado. Diz assim: chegou a Derbe e Listra, estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Que Deus coloque em nossos corações esta porção de sua palavra, meus irmãos.
Vamos orar agora. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por todas as bênçãos que tem nos dispensado. Quero louvar o teu nome, porque o Senhor dia a dia tem conservado as nossas vidas na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos, das irmãs, que dia a dia tem feito a tua obra, mesmo à distância, tem cooperado, tem participado, e eu te agradeço por isso. Te agradeço, Senhor, por todos os nossos ouvintes. Toma todos em tuas mãos, conforta e ajuda a todos assim, para que entendam a tua palavra e glorifiquem também o teu nome, Senhor. Deus bendito, quero te pedir pela vida do pastor Gênesis, cuida do teu servo, toma em tuas mãos, fortalece o seu corpo para que ele se restabeleça e fique curado de todos os males que estão lhe atingindo, Senhor. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. É quando a vitória
Quero, meu irmão, minha irmã, agora convidá-lo para que leiamos o texto sagrado em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor assim nos fala. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, pelas bênçãos que tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Queremos te rogar agora, Deus, fala aos nossos corações, por meio de tua palavra, de tua mensagem. É isto que eu te suplico, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Somos, irmãos, chamados por Deus, todos nós cremos nessa vocação, independentemente de termos uma vocação especial, ministerial. Todos somos chamados como servos do Senhor para atuar em benefício do ser humano, atuar no sentido de abençoar pessoas com aquilo que o Senhor colocou em nossa vida, em nosso coração. No texto sagrado nós vamos encontrar Abraão, seu servo do Senhor, sendo chamado por Deus a ir abençoar vidas, a sair para abençoar vidas. O texto bíblico diz: ser tu uma bênção. No versículo 3, o Senhor então vai concluir dizendo: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está chamando Abraão para um grande desafio, o desafio de abençoar vidas, que é algo muito especial. Digamos, meus irmãos, que todos nós, como servos do Senhor, servos de Deus, somos chamados, vocacionados para abençoar, chamados para abençoar vidas, abençoar famílias. Em alguns momentos, para abençoar famílias, precisamos fazer mudanças. O texto bíblico diz-nos lá no versículo 1 ainda, do capítulo 12, que Deus chama Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela. Abraão que era de Ur dos Caldeus, que tinha saído com seu pai de Ur e agora estava em Harã, ainda muito próximo de Ur. Ele agora tem já perdido seu pai, que já tem partido para a eternidade. Ele fica com a sua esposa Sarai, que era estéril, mas ele fica com seu sobrinho Ló, que era órfão, e com o que ele tinha ali, mais que adquirido ali naquela terra, no tempo que ali passara, mas ele é desafiado agora a deixar aquela terra, deixar os seus parentes que ali habitavam também nas proximidades, para ir a um lugar determinado pelo Senhor. Ele tinha que fazer mudança. Fazer mudança, sabemos que não é coisa fácil. Mesmo mudar de endereço é difícil, por tudo que envolve o processo de uma mudança. Móveis, transporte, as dificuldades, o móvel que não vai suportar uma mudança, a viagem, o trajeto, vai se destruir, não vai ter mais condições de uso no novo endereço. É móvel que a gente tem que levar de todo jeito, algumas coisas, enfim, que às vezes faz com que a gente evite ao máximo fazer mudança, porque é difícil fazer mudança, a mudança de endereço. A mudança geográfica também é muito difícil. Olhando do ponto de vista missionário, como é difícil ao missionário, eu creio, sair da sua terra, sair da sua parentela, ir para uma terra distante, para uma cultura diferente, para uma língua diferente, hábitos, costumes diferentes, para ali pregar a mensagem do Evangelho, aceitando simplesmente o desafio colocado pelo Senhor. Então é difícil fazer essa mudança geográfica mesmo para atender a obra do Senhor. E Abraão é desafiado a fazer isso, a se mudar, a sair da terra e deixar os parentes. Mudança de estilo de vida. Muitas vezes temos que fazer mudança de estilo de vida. Como servos do Senhor, somos desafiados a fazer uma mudança de vida naturalmente.
Não há mais sentido em alguém que conhece a Jesus e quer permanecer na mesma vida, nos mesmos hábitos, o mesmo costume, o mesmo comportamento. Não é mais possível isso. Não há mais essa possibilidade de se praticar as mesmas coisas. Somos diferentes, fomos transformados pelo poder do Senhor. O Espírito Santo habita em nossa vida. A palavra do Senhor nos desafia a uma santificação necessária como discípulos de Jesus Cristo. E tudo isso envolve uma mudança no nosso comportamento espiritual, no nosso jeito de ser do ponto de vista espiritual, e que vai refletir no nosso comportamento dia a dia. Então precisamos fazer mudança. Para lidar, meus queridos irmãos, com a vida familiar, precisamos fazer mudança. Quando alguém vai se envolver com outra pessoa e vai se casar com essa pessoa, ele já não vai ter a mesma vida de solteiro, ele é uma pessoa casada, ele tem compromisso, tem responsabilidade, tem alguém lhe esperando, ele não pode sair e voltar a hora que quiser, porque tem alguém esperando em casa. Quando tem filhos, tem alguém também dependendo de nós, dependendo daquela pessoa que se casou, daquele pai ou daquela mãe. Então, a responsabilidade é maior, a preocupação é maior, os cuidados são maiores. Então, não pode se viver da mesma maneira. Tem que se ter, então, uma mudança no estilo de vida, dia a dia, para lidar, para cuidar da família bem. Isso tudo envolve as bênçãos que nós precisamos fazer. E, às vezes, há um certo trabalho, uma dificuldade para se educar, para se criar filhos e família, e abençoar vidas e família, ter famílias abençoadas, como crentes que somos, queremos isso, dá um certo trabalho, dá. Mas são os desafios impostos, meus irmãos, para aqueles que realmente querem ser usados pelo Senhor para abençoar vidas. Então, para abençoar vidas, ou quando somos chamados para abençoar, não se pode dispensar as orientações de Deus, as orientações divinas. Abraão, ele vai seguir as orientações do Senhor. Ainda do primeiro versículo, Deus disse: tu irás para uma terra que eu te mostrarei. No versículo 4, então, diz assim: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ele vai seguir a orientação do Senhor. Nós precisamos, como servos do Senhor, viver na dependência do Senhor e seguir as orientações do Senhor, as orientações que recebemos da palavra, da mensagem bíblica, as orientações que o Espírito Santo vai nos dar dia a dia. Tudo isso, então, nos servirá como bússola para caminharmos nesse mundo, e se realmente queremos ser bem-sucedidos na tarefa de abençoar vidas, nessa tarefa que é nossa, que é a missão de todo servo do Senhor. Então, precisamos e temos que contar com a ajuda do Senhor, com a orientação do Senhor, para cuidar bem de tudo que Deus nos tem dado. A palavra do Senhor diz que nós precisamos cuidar das coisas que o Senhor tem nos dado. Já no versículo 5, então o texto bíblico diz que Abraão vai pegar tudo que Deus lhe deu, vai pegar a esposa, o sobrinho, os bens, os servos que ele adquiriu ali em Harã, e vai levar tudo consigo, porque foi tudo dado por Deus para ele tem que cuidar bem. Tudo que Deus nos der, mesmo do ponto de vista humano e material, temos que cuidar, temos que zelar por essas coisas, porque um dia Deus vai tomar conta, vai chamar-nos para a prestação de conta, como na parábola contada por Jesus, a parábola dos talentos. Um dia o Senhor vai voltar e vai cobrar de nós o que fizemos, como fizemos, se cuidamos bem, como cuidamos. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos dá duas orientações. A primeira, eu diria que encontra-se no capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé, e é pior que o incrédulo. Então, deixar de cuidar bem da família é como se alguém estivesse demonstrando, na concepção do apóstolo Paulo, que é um incrédulo, que não é um crente, que não foi transformado. Porque é dever nosso cuidar da família.
Então, como vamos querer que nossa família seja abençoada se nós não cuidamos, se nós não investimos nela, se não dedicamos os cuidados necessários para que ela viva bem, seja bem e esteja abençoada, sendo abençoada. Mas o apóstolo Paulo nos fala também sobre o nosso dever perante os da família da fé, perante os nossos irmãos na fé. Diz ele na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Cuidar dos nossos irmãos em Cristo. São nossos irmãos, são servos do Senhor, discípulos de Jesus Cristo, como nós somos. E não podemos e não devemos fechar os olhos diante de suas necessidades. Precisamos abençoá-los, precisamos ajudar. Somos chamados para abençoar a vida dos nossos irmãos em Cristo, para abençoar a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo no que seja necessário. Então precisamos cuidar de tudo que Deus nos deu. Ele nos deu uma família, nos deu uma igreja, precisamos também cuidar delas. O texto bíblico diz, no versículo 10 e 8, mais precisamente, que Abraão para. Na verdade, se você olhar 9 versículos, em Gênesis 12 até o versículo 9, Abraão para 2 momentos na sua caminhada, em 2 momentos, em percurso possivelmente não muito longo, a distância entre uma parada e outra. Mas ele para 2 vezes para adorar o Senhor, para edificar um altar, invocar o Senhor e adorá-lo. E ali está na presença do Senhor. É preciso adorar e nós precisamos ter esses momentos de parada. Nós não podemos, por hipótese nenhuma, viver uma vida contínua de trabalho. Temos que parar para adorar. Diariamente, precisamos de momentos devocionais. O crente que não tem momentos devocionais, ele tende a ser um crente seco, vazio, desprovido de espiritualidade. Porque se envolver demais com as coisas da vida secular então, se esvaziar da vida espiritual. E precisamos parar para recarregar as nossas baterias, isso diariamente. Então, por menor que seja o tempo que você tenha, mas precisa-se parar para louvar o Senhor, para cantar um hino, pelo menos para ler a Bíblia, para orar, para estar na presença do Senhor. Um momento seu, com o seu Deus, intimamente. Esse momento é necessário na vida de todo crente. Não entregue a sua vida apenas ao trabalho, apenas à vida material e secular, porque espiritualmente você vai morrer. Vai chegar um momento que você está apenas, eu diria que, vegetando do ponto de vista espiritual. Precisamos de momentos devocionais. Então pare. Não na correria. Não parar para ler a Bíblia quando você já está cansado. Ou sem capacidade de refletir, de meditar. Leia, querendo refletir, entender, se alimentar com ela. Quando orar, não diga apenas o que você quer dizer a Deus. Espere Deus dizer alguma coisa a você. A oração é para isso. É o momento do encontro com o Senhor. Então, fale com Deus, coloque diante do Senhor o que você está sentindo e aguarde a resposta do Senhor. Isso é necessário. Mas passar a semana toda trabalhando e entrar pelo domingo muitas vezes, ou não ter um dia de descanso que é tão necessário, o dia da adoração ao Senhor também. Nós encontramos no relato da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, em Êxodo, em Deuteronômio, quando Moisés apresenta o que eu chamaria de um resumo da lei. Então ele vai mostrar que Deus apresenta como um desses 10 mandamentos a guarda do sábado. Então o sábado era o dia do descanso. Então guardarás o sábado e naquele dia ninguém trabalharia, nem a própria pessoa, nem a sua família, nem os seus servos, nem os seus animais. Ninguém trabalharia naquele dia, era o dia do sábado. E aí, em Êxodo, Moisés diz que é porque é para lembrar que o Senhor criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Em Deuteronômio, Moisés vai dizer que foi porque o Senhor tirou o povo do Egito, o povo era cativo, e era para lembrar disso, que o povo foi cativo na terra do Egito, mas foi agora liberto pelo Senhor. De uma maneira ou de outra, eu diria que esse dia de sábado, que para nós os cristãos
é o dia do domingo, porque é o primeiro dia da semana, porque Jesus Cristo sempre, ao ressuscitar, se apresentou aos discípulos no domingo, no primeiro dia da semana, e a igreja cristã, no primeiro século, adotou então o domingo como sendo o dia do Senhor. Então, o domingo é para nós esse dia do descanso, mas esse dia não é só o dia de descansar o corpo, que é necessário, porque trabalhar direto implica em dizer que nós vamos morrer mais cedo. Pelo cansaço e pela fadiga, pela sobrecarga de trabalho e de preocupações. Mas é também o dia da adoração, é o dia do louvor, o dia de se alimentar espiritualmente, o dia de buscar o Senhor, o dia de se confraternizar, o dia de se relacionar com os irmãos em Cristo. É muito necessário. Precisamos parar. Se queremos ser bênção, se queremos abençoar outras vidas, se queremos abençoar nossa família, precisamos adorar o Senhor, precisamos buscar o Senhor para sermos alimentados, fortalecidos e assim nos prepararmos para essa missão tão gloriosa, mas às vezes tão difícil. Parar para colocar a família diante de Deus. Sim, Abraão, quando ele para com estava com ele, a esposa, o sobrinho, os servos, todos vão parar, vão edificar um altar e vão à presença do Senhor. E nós precisamos ensinar as pessoas, e em particular a nossa família, a adorar o Senhor. Muitas vezes negligenciamos na prática do ensino a família na adoração ao Senhor. Como pais, muitas vezes, pais crentes, diga-se de passagem, falhamos porque muitas vezes queremos criar nossos filhos distantes da casa do Senhor. Dá trabalho? Dá filhos na casa do Senhor? Sim, um certo trabalho, mas não é coisa do outro mundo, não é difícil. É possível fazer isto. Então, nós precisamos fazer um certo esforço muitas vezes, mas os filhos precisam ver em nós o valor da igreja, o valor do culto. Eles precisam, quando crescer, estarem familiarizados com a igreja, com o ambiente do culto. Não dá para mandar os filhos para a igreja e ficar também em casa, ou vice-versa. Querer ir para a igreja e deixar os filhos em casa. Não, precisamos levá-los já na tenra idade, para que eles cresçam no ambiente da casa do Senhor, no ambiente da igreja, no ambiente do culto, no ambiente da adoração. E quando eles crescerem, eles estejam já a par de tudo isso e não venham se assustar quando chegarem na igreja, na casa do Senhor. Preciso colocar os filhos diante de Deus. Se queremos abençoar a nossa família, coloque-a diante do Senhor. Tem sido maravilhoso esse mês de maio, o trabalho ou a campanha 31 dias de oração pela família. Tem sido maravilhoso. Não só porque estamos vendo muitos irmãos dirigir os cultos, os momentos devocionais, cantando, orando, ouvi-los, é muito maravilhoso, é gratificante isso. Especialmente nos dias atuais, que estamos tão distantes uns dos outros. Mas é maravilhoso ver os irmãos orando, colocando a família ali para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Precisamos colocar nossa família diante de Deus, orar pela família. É esse o objetivo da campanha. Orar pela família, para que Deus transforme a família. Se queremos nossa família transformada, precisamos fazer a nossa parte. Porque transformada é que ela será abençoada por Deus. E nós, então, somos o instrumento de Deus para abençoá-la. Façamos isso. Coloque a sua família, seus filhos, sua esposa, todos aqueles que você quer que sejam abençoados pelo Senhor. Coloque diante do Senhor. É o desafio da campanha. Ore por eles, apresente eles ao Senhor. Mas, enfim, precisamos ensinar a família a cultuar ao Senhor, a cultuar a Deus, e nós não precisamos esquecer, não podemos esquecer disso. Meus irmãos, o grande desafio de Deus, naqueles dias feito a Abraão, foi cumprido. Abraão aceitou o desafio, confiou em Deus. Ele viveu na dependência do Senhor. Ele foi consciente que Deus estaria com ele, de que Deus faria aquilo que ele disse. Deus disse para ele: eu vou abençoar os que te abençoarem, e ao mesmo tempo eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Abraão foi confiante na promessa do Senhor. E em todos os momentos Deus lhe guiou, lhe abençoou. E ele cumpriu com a sua missão e criou uma grande nação, que é o povo de Israel. Queridos irmãos, Deus quer fazer crescer o seu povo aqui na terra,
que é hoje a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. O instrumento que Deus tem para usar é eu e você. Precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, porque é pregando o Evangelho, é levando a alegria do Evangelho às pessoas, que elas serão abençoadas. Que Deus nos ajude nesse processo de sermos seus instrumentos para abençoar vidas, para abençoar famílias, para abençoar povos. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem nos dado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado na nossa caminhada e nós sentimos a Tua presença dia a dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo nesses dias tão difíceis. Mas contamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a desempenharmos a nossa missão de pessoas, de servos, vocacionados para abençoar vidas, para ser bênção, que realmente sejamos bênção onde quer que estejamos, Senhor, dia a dia, no trabalho, na escola, na família, no lar, nas viagens, no lazer, que em todos os momentos sejamos bênção para as pessoas que estão em nosso lado, Senhor. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.